Deus é um Deus presente, querido, que não nos abandona, amém? E cada um de nós que temos promessa vindo do Senhor. Quem tem promessa de Deus aqui? Todos nós, amém, queridos? Aleluia. E a maior promessa, querido, que nós não podemos esquecer, que é da salvação e da vida eterna, que já foi dada a mim e a você, de forma gratuita, querido. Nós não pagamos nenhum preço, foi Jesus que pagou todo o preço por nós. Mas nós precisamos crer e fazermos a nossa parte, amém? Entendermos, querido, que antes nós éramos do mundo, pertencíamos ao mundo, escravos do pecado, mortos, queridos, espiritualmente. Mas pelo alto preço que Jesus pagou, hoje nós podemos declarar, querido, que nós somos livres. E que nós temos a promessa da salvação e da vida eterna. E o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele tem estado conosco, através do Seu Espírito Santo, que tem abençoado as nossas vidas, tem nos guiado todos os dias. Deus tem cuidado de nós. E eu creio, querido, que Deus tem muito ainda a fazer em nossas vidas e através de nossas vidas. Porque nós não estamos aqui por acaso, querido. Nós fomos enviados, certamente, com a missão. E nós precisamos ouvir de Deus o que de fato Ele quer de nós. Mas nós não somos desse mundo. Estamos aqui só de passagem. Infelizmente, queridos, muitos vivem as suas vidas como se desse mundo fossem. E buscam as coisas desse mundo, achando que irão permanecer nesse mundo para sempre. Mas nós não podemos esquecer, queridos, que estamos aqui em missão. Estamos aqui para sermos usados por Deus. Mas é só por um momento. E por isso, querido, o nosso amor não deve estar focado ou voltado para as coisas do mundo. Mas o nosso amor, a nossa dedicação, nossa determinação, a nossa força, a nossa vida, queridos, deve estar focado em fazer a vontade do nosso Deus. Amém? Fazer a vontade daquele que nos enviou, nos resgatou primeiramente, nos enviou, e tem nos guardado, tem nos ajudado todos os dias. Aquele que é bom, que é maravilhoso, e que já tem o melhor para cada um de nós. Mas enquanto estamos aqui, queridos, precisamos entender de fato a palavra do Senhor. Jesus, quando aqui veio, Ele não veio prometer riquezas para esse mundo. E saiba de uma coisa, nem paz. Mas Ele veio prometer isso tudo para o mundo vindouro, juntinho do Pai. Infelizmente, queridos, muitos estão pregando aí riquezas desse mundo. E essas coisas atraem igrejas lotadas, megas congregações, porque as pessoas gostam disso, gostam de coisas imediatistas, de receber, mas poucos querem pagar o preço e andar de fato de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Aleluia. Precisamos entender de fato o que diz a palavra de Deus, queridos. Cada um de nós temos um chamado vindo de Deus. Sabe para quê? Para sermos discípulos do Senhor. O que é discípulo, querido? Discípulo é aquele que obedece. Amém? Discípulo é aquele que aprende e que coloca em prática aquilo que aprendeu. Porque Jesus também veio com essa missão, ensinar. Em alguns momentos chamaram ele de Rabi, que quer dizer mestre. E outros, diretamente, em alguns momentos o chamaram de mestre. E de fato ele ensinou. A palavra de Deus está aqui. O Evangelho mostra muitas passagens de Jesus ensinando, operando, realizando coisas tremendas. E a multidão, queridos, ao ouvir
os feitos realizados por Jesus, o seguiam. Onde ele andava, a multidão o seguia. Mas muitos não o seguiam para aprender, para obedecer, mas seguiam para receber. Queria o pão, queria o milagre, queria a cura. Pela misericórdia, onde ele passava, ele curava. Mas em todo o tempo, queridos, ele deixou claro que esta não era a principal missão dele. E que também não era o fundamento principal do ensinamento ou do evangelho que aquele deixou. Que todos que ali estavam e que nós que aqui estamos, devemos aprender, de fato, o que diz a palavra do Senhor, queridos. Ser cristão não é fácil, porque advertido foi que no mundo passaria por aflições, guerras. Mas essas guerras, essas aflições, eu te digo, que principalmente é com nós mesmos, com a nossa vontade, com nossos entendimentos, às vezes. Algo que nós precisamos, queridos, deixar de lado e obedecer. O Espírito Santo tem se movido entre nós, tem falado conosco, tem nos ajudado. E a missão dele é nos conduzir, nos levar de volta. Amém? Para o nosso lar. Pois não somos desse mundo, querido. Não podemos esquecer disso. Não somos desse mundo. E as riquezas desse mundo, neste mundo, permanecerão. Infelizmente, muitos hoje brigam e até chegam a matar, querendo que riquezas, poder, algo, querido, que passa tão rápido. Porque todos nós um dia vamos partir. Todos nós. E essas riquezas conquistadas aqui permanecerão. Amém, queridos? Então, amada igreja, nesta noite eu te convido, abre a tua Bíblia, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme relato de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 18. Iremos ler até o verso 22. Aleluia. Para entrarmos nesse momento, querido, quero que você entenda. Onde Jesus andava, milagres estavam acontecendo. Sinais, prodígio, através da manifestação do poder de Deus. Deus pode fazer milagres, amém, queridos? Fez, faz e fará. Deus conhece as nossas vidas, Ele sabe e conhece as nossas necessidades, mas também sabe o que é melhor para nós. Sejamos fiel para com Deus, queridos, e Ele nos abençoará. Busquemos, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas Deus irá providenciar, suprir tudo aquilo que nós precisamos, porque é da essência de nosso Pai abençoar. Ele é abençoador, amém? Mas precisamos fazer a nossa parte. Então Jesus andando, e onde ele andava, sinais, milagres, prodígios já aconteciam. E a multidão, querido, o acompanhava. Aonde ele estava, a multidão o acompanhava. Mas para ver, admirando o que ele fazia. E diz aqui no verso 8, verso 18. Mateus capítulo 8, verso 18 diz: E Jesus,
vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vemos aqui, queridos, grande ensinamento por parte de Jesus. 5 versículos, mas grande ensinamento. Como diz aqui a palavra, onde ele estava, uma multidão ali o estava acompanhando. Porque antes ele já tinha feito milagres, sinais, prodígios. E a multidão, sabendo disso, corria para receber, para ver, queria ver. E Jesus, queridos, isso incomodava Jesus, porque de fato, ele sabia o que estava no coração dessas pessoas. A maioria não estava compreendendo de fato a sua missão, o que ele estava ensinando. E aqui relata a palavra do Senhor que chega um escriba, que é um estudioso da lei, um conhecedor da lei. Em muitos momentos fala sobre escriba, mas fala de uma forma pejorativa, negativa. Mas aqui acontece algo diferente. É uma das pessoas que estavam acompanhando a Jesus, certamente um dos seus discípulos. E diz a palavra do Senhor, primeiramente no verso 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Vamos sair daqui desse meio. Aí entra o verso 19. E diz: e aproximando-se dele um escriba, e falou para Jesus: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Chama Jesus de mestre, porque via em Jesus um grande saber. Porque esse homem também já era um conhecedor da lei. E via que Jesus realmente tinha grande conhecimento. Por isso que ele o chama de mestre. Aquele ao qual ele estava ouvindo e aprendendo. E no coração dele, é como se ele dissesse: esses outros aí podem ter algum interesse, mas de minha parte, aonde tu fores, eu irei contigo. Queridos, infelizmente, muitas pessoas tomam a decisão de seguir a Jesus pela emoção, olhando só os benefícios que a pessoa quer receber. Ou muitas vezes, querido, por uma pregação, mostrando, querido, que a pessoa ao se converter, ela será abençoada. A vida irá mudar. E muitas vezes sabemos que não é bem assim. Tem todo um aprendizado. O passar pelo fogo. A conversão de fato e de verdade, querido. A luta. Porque nós temos que aprender a andar em fé.
não pelo que nós vemos. E muitas vezes também não pelo que as pessoas dizem. De fato, querido, Jesus é o mestre. E nós devemos aprender dele. Mas devemos, querido, estar atento para compreender a palavra de forma correta. Deus é abençoador? É. Ele está nos dando o privilégio de usufruirmos as coisas enquanto estamos aqui? Está. Mas o nosso foco não deve estar aqui. O que Deus espera de nós, queridos, é obediência. Amém? É obediência. E aquele que segue verdadeiramente a Cristo, necessário é passar pelo fogo. Necessário é, querido, crescer espiritualmente. Para aprender a viver em fé. Amém, igreja? Viver em fé. Que é fácil? Não é, querido. Não é. Porque viver em fé é crer naquilo que não se vê. Amém? Ainda que a tempestade esteja grande, fortes ventos, contrário, ainda que você olhe e veja com os teus olhos naturais que não tem jeito, devemos crer na palavra do Senhor, que Deus está no controle de tudo, e que Ele tem já preparado o melhor para cada um de nós. Andar em fé, querido, é ter a certeza todos os dias, é se acordar com essa convicção, independente das dívidas, independente, querido, da perseguição, independente da enfermidade, da luta que se aproxima durante aquele novo dia. É saber que Deus vai nos dar mais um dia de vitória. E diante disso, levantar-se com a convicção de mais um dia vencido, graças ao Senhor. Amém? E esse homem, o escriba, chega diante de Jesus e o chama de mestre. Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Aí nós lembramos também daquela passagem de Pedro. Aquele discípulo que estava bem próximo de Jesus, vendo todos os feitos, fazendo parte dos 12 de Jesus. Que também fez para Jesus a mesma afirmação. E Jesus olha para ele: tu não sabes o que é que tu estás dizendo. Nós temos, querido, que ter a certeza, saber de fato o que é ser cristão. Amém? Ser cristão, querido, é pagar o preço neste mundo. É abrir mão da minha própria vontade, do meu querer, e seguir a Jesus, ser um discípulo dele. Infelizmente, querido, muitos querem ser fã. O fã, querido, é aquele que ama, que quer estar junto, quer tirar foto, paga o preço para seguir no sentido só quando a situação está boa, só espera coisas boas. Mas Jesus, que ele não quer fã, ele quer discípulo. Amém? Ele quer discípulos imitadores, aquele que de fato ouça a voz dele, aprenda dele e viva conforme ele determinou. Então esse homem se compromete com Jesus: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E no verso 20 diz a palavra do Senhor, Mateus 8:20. E Jesus disse: as raposas têm covis, têm tocas para esconder, para se abrigar. E as aves do céu têm ninho, tem casa,
tem família, tem prioridade, tem para onde retornar. Porque faz parte desse mundo, desse contexto. Aí Jesus usa a sua própria vida, mas o Filho do Homem por quê? Aqui ele está se referindo a ele mesmo, mas se igualando, amém? Aos homens. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, aquele, querido, que decide segui-lo, deve abrir mão da sua vida aqui nessa terra, neste mundo. Porque de fato, queridos, nada aqui é nosso. Amém? Nada é nosso. Nada nos pertence. Vemos no dia de hoje a pessoa dizendo: isso é meu. Esse é o meu carro, essa é a minha casa, esse é o meu apartamento. Vamos lá ver a minha casa nova, o meu carro novo, a minha casa de praia. Se ele pudesse ouvir a voz de Deus, diria: inocente, tu não tem nada, nada te pertence. Nós temos que ter esse entendimento, queridos. Amém? Jesus usando a vida dele, mostrando, querido, como é a vida de um discípulo. Deus nos dá a possibilidade de usufruirmos, enquanto aqui estamos, das coisas que aqui temos. E tudo isso é graças a Deus, porque Deus é bom. Amém? É bom. Mas nós não podemos nos apegar a essas coisas. Nós não podemos ficar confiando nessas coisas, querido. Nós devemos confiar no Senhor. Jesus, ele veio com a missão. E ele estava focado na missão dele. O principal para ele era a missão. Amém, queridos? Antes desse verso 18, a passagem que antecede, nesse mesmo capítulo, é exatamente a cura da mãe de Pedro. Eles retornam para a casa de Pedro, depois de andar, eles retornam, e chegando lá, ela está com febre. E Jesus a cura. E de imediato ela vai fazer comida para eles. Não se sabe quanto tempo eles tinham andado distante da casa. Mas chegaram e já estão partindo. Porque tinham foco. Ele não podia perder tempo. E tinha que sair confiando no Senhor, confiando em Deus. Amém? Jesus, querido, dizendo aqui que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha certeza. Ele queria deixar para aqueles seus discípulos que não tinham um local certo. Ele não tinha nada desse mundo. Que o nosso foco, o nosso olhar não deve estar aqui nesse mundo. Certamente, Deus cuida de tudo. Se Deus envia, Ele já enviou anjos à frente. Amém? Deus tem um chamado para ti, para nos enviar, cada um de nós. E Deus já envia anjos para abrir portas, para providenciar. Confie em Deus, querido. Abre o teu coração e confie verdadeiramente no Senhor. Ele não irá nos desamparar. Em todo tempo Ele irá cuidar de nós. Em todo tempo nós estaremos bem. Porque Deus é bom. Amém? Mas nós temos que ter essa consciência de forma clara. Qual é o nosso foco aqui? Qual que deve ser o nosso objetivo aqui? Cumprir ou fazer a vontade do Senhor. Amém? Fazer a vontade de Deus.
agradar a Ele, querido. Primeiramente, não a mim mesmo, não a minha vontade, não a vontade dos meus, mas a vontade de Deus. Então que Jesus responde a esse escriba: você não sabe o que você está pedindo. Você é um conhecedor da lei, tem visto sinais, prodígios realizados, multidões vindo de todas as regiões, localidades. Mas o Filho do Homem, Jesus dizendo: eu não tenho um local para reclinar a cabeça, não fico em hotel 5 estrelas, não ando de carro de luxo, porque o foco não é este. Amém? O foco não é este. Só corrigindo, querido, quando Jesus chegou na casa de Pedro, era a sogra de Pedro que estava enferma. Amém? E ele curou a sogra de Pedro que estava com febre. Mas era a casa de Pedro, eles tinham retornado para a casa de Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, Jesus, ele estava focado em cumprir a missão de Deus dada a ele. E de nossa parte também nós devemos estar focados em realizar a vontade do Senhor. Nos dias de hoje, queridos, infelizmente, vemos até no meio gospel pessoas que se destacam através de dons dados por Deus. E hoje, se são convidados para participar de determinado evento, colocam várias exigências: hotéis, carros, comidas, coisas desse tipo. Por quê? Porque a pessoa se coloca na posição. A soberba no coração, queridos. E nós vemos aqui o Filho de Deus, Jesus, onde ele demonstra, querido, que no verdadeiro discípulo deve haver um coração humilde. Um coração humilde. Não deve esperar fama, reconhecimento por parte dos homens. Porque devemos em todo tempo querer e buscar agradar a Deus. Porque estamos aqui simplesmente de passagem. É o que diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Que diz: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Pedro aqui nesse verso, nessa carta, está lembrando, queridos, amados, falando conosco, amém? Que somos peregrinos, forasteiros, queridos, estamos aqui somente de passagem, que não devemos ser atraídos, queridos, nos deixarmos ser atraídos pelos desejos desse mundo, pelas atrações desse mundo. Pelo contrário, devemos nos abster, nos afastar, porque tudo isso, queridos, é no intuito de querer nos tirar do centro da vontade do Senhor. Amém, querido? E quem fala aqui? Pedro, aquele que andou com Jesus, lá na frente, já escrevendo para a igreja, confirmando e ensinando o que Jesus estava mostrando aqui, nesse capítulo 8 de Mateus. Aleluia. E no verso seguinte, queridos, continuando,
No verso 21 diz: e outro de seu discípulo lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente eu vá sepultar meu pai. E que Jesus responde: segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus mortos. Amém? Aleluia. Querido, primeiramente nós vemos um escriba, um estudioso da lei, que também estava acompanhando a Jesus. E o segundo exemplo aqui já era um discípulo de Jesus, aquele que seguia a Jesus. Mas da mesma forma, ele chega para Jesus e faz um questionamento, e nesse caso até um pedido. E diz: Senhor, trata Jesus como Senhor, porque era um discípulo. O primeiro tratou Jesus como mestre, porque via em Jesus o mestre, o qual ele estava aprendendo. Aqui, este trata Jesus como Senhor, que é assim que nós devemos tratar a Jesus, Senhor. E ele diz: permite-me que primeiramente eu vá sepultar meu pai. Querido, aqui pode, dentro desse questionamento, desse contexto, ele poderia estar em duas situações. Em uma das duas, ou o pai dele tinha morrido, de fato, naquele momento, ele precisava sepultar o pai, ou, então, o pai já era uma pessoa idosa, e o que ele queria era permanecer, acompanhar a velhice do pai, para que assim, ao partir o seu pai, ao falecer o seu pai, ele cumprir com a sua missão para com o seu pai, sepultando o seu pai. Quando vemos, queridos, a resposta de Jesus, a resposta parece ser dura. E alguns podem até não compreender. Mas Jesus diz: segue-me. Por que isso? Querido, nós não temos tempo a perder, amém? Se Jesus chama, nós devemos fazer o quê? Obedecer. Obedecer. O que acontece é que muitas pessoas criam, às vezes, desculpas para postergar, para depois. Quando eu tiver tempo, quando eu terminar esse curso, quando os meus filhos crescerem, quando eu tiver condição financeira, quando eu conseguir me libertar disso ou daquilo. São desculpas várias que nos dias de hoje está se ouvindo. E se eles se direcionam a Jesus como Senhor, se eu sou Senhor, então segue-me, obedece-me, obedece-me. Sabe por quê? Que a palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Querido, o que Jesus está nos prometendo é algo bem maior do que nós temos aqui neste mundo. Esse mundo promete para nós coisas passageiras. Coisas essas que estão iludindo muitas pessoas. Alegrias momentâneas, passageiras. Riquezas também passageiras. Momentos de euforias passageiras. Tudo passageiro. Engano, querido. Jesus, Ele quer nos dar, ou quer nos levar a algo verdadeiro, algo eterno,
Algo, querido, que somente Ele poderia prometer e realizar. E é esse algo que Ele quer dar para nós. Que nós tenhamos esse entendimento. Que a prioridade em todo o tempo deve ser obedecer. Independente da situação. Porque saiba, queridos, as outras coisas Deus vai cuidar. Muitas vezes nos preocupamos com as nossas casas. Mas, se Deus não guardar, em vão vai vigiar o sentinela. Seja o que for, querido. Seja o que for. Devemos confiar no Senhor. Colocar Ele como prioridade. E Deus vai cuidar de tudo. A situação lá em casa não está boa, pastor. É meu filho, é meu pai, é meu esposo. Querido, faça a sua parte. Minha querida, faça a sua parte. Tome uma decisão no teu coração. De seguir a Jesus. Mas de fato e de verdade. Renunciando à sua própria vida. E creia, Deus vai cuidar da tua vida e dos teus. Porque Deus é bom. Deus é bom. Decida querer ser um discípulo de Jesus. O seguir de fato e de verdade. Muitos têm um entendimento errado também quando se fala de discípulo. Jesus chamou 12. Mas depois vemos que tinham 70. E discípulo, querido, de Cristo é aquele que segue os seus passos. Ou seja, todo cristão deve ser um discípulo de Jesus. Porque muitos veem esse chamado como penoso. E realmente o é. Porque muitos não querem pagar o preço. Querem só receber de Deus. Pedir a Deus aquilo que Ele quer, que deseja. Mas não quer pagar o preço. Mas o discípulo, querido, tem que pagar o preço. Amém? Discípulo, que é discípulo, tem que pagar o preço. Abrir mão da sua própria vida. Abrir mão de tudo. Não olhar para trás. Simplesmente seguir. Esse discípulo chega para Jesus e diz: Senhor, eu quero te seguir. Há um desejo no meu coração de te seguir. Mas primeiramente, me deixa fazer algo. Que neste caso, especificamente, é sepultar o meu pai. Que aqui poderia ser sepultá-lo naquele momento. Ou continuar com ele, cuidando dele, até que ele viesse a partir. E muitas vezes nós também entramos, ou queremos entrar com esse argumento. Nós temos que entender que Deus sabe de tudo, Ele conhece a tua vida. Nos detalhes, Deus conhece a tua vida, sabe de tudo da tua vida. Ele sabe o que é que você tem passado. Sabe da tua luta, sabe das tuas necessidades. Ele vê também os inimigos se levantando contra a tua vida. Ele sabe de tudo. Mas Ele tem um chamado para ti. Direcionado para ti. E simplesmente Ele diz: segue-me. Mas o seguir-me não é amanhã. E nem tampouco depois de amanhã. Today. Now. Amém? Hoje. Agora. In this moment. Neste momento, querido. Esse chamado é para todos. E aquele que ouve e obedece, há uma promessa de mudança de vida. Onde nós passamos, querido, a mais não depender da nossa força, do nosso conhecimento. Mas a partir dessa decisão verdadeira, não por emoção,
como escriba, no primeiro exemplo, mas uma decisão de forma consciente. Eu quero esta nova vida. A partir desse momento, querido, Deus entra na tua vida e muda a tua vida e a história da tua vida e da tua família. Amém? Essa é a promessa de Deus para mim e para você. Ele quer cuidar de nós. Que coisa maravilhosa, queridos, é ser cuidado por Deus. Que coisa tremenda, queridos. Deus olha para nós, eu e você, pessoas tão insignificantes, tão ínfimo, tão pequeno, mas Deus olha e diz para você nessa noite: meu filho, minha filha, eu te amo. Eu quero cuidar de ti. Eu sou teu pai, que te ama, que quer cuidar de ti. Abre o teu entendimento, para que o sofrimento bata em retirada. Queridos, não é que não teremos mais luta, não é que não teremos mais provações, teremos. Mas quando nós passamos a crer em Deus, mas de uma forma verdadeira, essas coisas que vêm, nós devemos descansar no Senhor, sabendo que Ele já está à frente. Nada pega Deus de surpresa, Ele já sabe de tudo. Tudo Deus sabe, Deus vê tudo, querido. Deus cuida de tudo. Tudo está no controle de Deus, nosso Pai, o nosso Senhor. Tudo. E por conta disso, em todo tempo, nós devemos descansar nele. Está difícil? Tá. Mas eu creio no Senhor. Eu vou me manter firme com Ele, aliançado com Ele. Porque vai passar. E eu vou vencer. Porque esta é a promessa do Senhor. Eu não entrei nessa batalha só. Eu estou acompanhado com Deus. Amém? Aquele que nunca perdeu uma batalha. E não é essa que ele irá perder. E a promessa dele para a minha vida, tome posse. Ele diz que eu sou mais do que vencedor. Amém? Nós podemos, quem nos encher. Não é ser arrogante, mas é crer no Senhor. Crer nas promessas de Deus, isso é fé. Entramos na batalha, mas já com a vitória certa. Em nome de Jesus. E é isso, queridos, que Jesus estava falando para esses dois homens. Que nós, primeiramente, pegando o primeiro exemplo, não devemos ser inconsequentes. Precisamos saber, de fato, o que é ser discípulo, o que é ser cristão. Primeiro passo. E segundo, pegando o exemplo desse discípulo, que Jesus tem um chamado para cada um de nós, mas não é para amanhã, é para hoje, é para agora, é para este momento, de segui-lo. E segui-lo, queridos, é obedecer, é andar como Jesus andou, é tê-lo como exemplo de nossas vidas, onde Jesus se esvaziou de si mesmo e veio na forma de homem, onde muitos esperavam que ele viesse com toda a majestade, com todo o requinte, e ele veio servir, e não para ser servido, ele veio servir. Isso foi que ele veio nos ensinar, que nós devemos ser irmãos, que nós devemos estar juntos, que a nossa prioridade é o reino de Deus, que a nossa prioridade é obedecer,
e fazer tudo quanto seja a vontade dele, em nome de Jesus. Amém, igreja? Curva a tua cabeça agora. Pai amado, Pai santo, te louvamos, ó Pai, te exaltamos pela tua santa palavra, pelas tuas maravilhas, ó Pai. Oh Pai, te louvamos, Senhor, porque tu és tremendo, tu és maravilhoso, ó Pai. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo sacrifício lá na cruz, por levar sobre si todos os nossos pecados, pelo chamado, Senhor, que nós temos, Senhor. Oh Pai, te agradecemos por tudo e pelo cuidado, através do teu Espírito, Senhor, que tem estado conosco todos os dias, nos dado força, sabedoria, luz, graça, para continuar. Se estamos continuando, é graças a Ti, Senhor. Que o Teu Espírito continue conosco. Que cada vez mais, Senhor, nós tenhamos esse entendimento da clareza da Tua palavra. E que a decisão, Senhor, não seja por Te seguir por emoção, mas de forma consciente, de uma forma determinada, para fazer tudo quanto seja a Tua vontade. Paizinho Santo, Pai amado, eu oro por cada irmão que aqui está nessa noite, por cada irmão que está nos acompanhando agora, Senhor. Que cada um, Pai, nessa noite, tenha ouvido esta palavra, tenha guardado em seu coração e tenha compreendido com a clareza, Senhor, a qual Tu ensinaste, ó Pai. E que essa palavra permaneça no coração e que ela venha, Pai, produzir muitos frutos. Em nome de Jesus Cristo. Que a vida de cada irmão que aqui está seja mudada a partir de hoje. Onde passe a existir de fato e de verdade a entrega. Sem restrição nenhuma, sem medo. Mas o compromisso verdadeiro contigo, Senhor. Para Te agradar, para Te obedecer, para fazer tudo quanto seja a Tua vontade. Paizinho Santo e Pai amado, nós Te louvamos, Te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor, enquanto nós estamos aqui nesse mundo, como forasteiro, Pai, como peregrino neste mundo, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado dos nossos, Senhor. Te agradecemos por tudo. Que o Senhor cada vez mais venha nos dar força, nos traga sabedoria, luz, graça, para que nós venhamos a realizar e fazer a Tua vontade, Senhor, conforme o Teu agrado. Nós queremos abrir mão totalmente da nossa vontade, para realizar e fazer a Tua vontade, Pai. Pois cremos, Senhor, que no fim desta caminhada, que temos trilhado dia após dia, mesmo diante das adversidades, Senhor, cremos, ó Pai, que um dia nós chegaremos diante de Ti, diante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém e aleluia, glória a Deus, palmas para o Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, querido.